a gente sempre canta, é em adoração, o hino que fala que a gente, como Davi, eu gostaria de louvar o Senhor, um dos maiores adoradores, digamos assim, com conhecimento do que estava fazendo na Bíblia é Davi. Não só porque escreveu cânticos, mas porque era a vida dele mesmo. Davi não era boa bisca não, mas ele de fato tinha um conhecimento de Deus e uma visão de Deus impressionante mesmo. Em adoração. Em adoração. Ter de fato, como o rei Davi, o sentimento e o conhecimento que o rei Davi tinha. Irmãos, normalmente a gente é até levado pela própria igreja a achar que esses santos da Bíblia eram melhores do que nós. Não eram, irmãos. A partir de Adão não tem um vivente melhor do que o outro. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores. A diferença está na graça de Deus, a quem Ele elegeu, a quem Ele chamou e a quem Ele está santificando. É só essa a diferença. Ninguém é melhor do que ninguém. O Senhor elegeu os seus e pronto. Esses que Ele elegeu, como Paulo diz, Ele justifica na cruz do Calvário, adota como filhos em Cristo Jesus, santifica no poder do Espírito Santo e glorificará no último dia. Não tem quem empate esse processo, porque Deus já determinou você. Muito bem, irmão, nós temos agora, bom estarmos aqui louvando a Deus, todos juntos.
Deus, Pai Todo-Poderoso. Louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Ó Pai, obrigado por esta semana que se inicia. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do teu servo. Ó Pai, que nós possamos colocar em prática, Senhor, durante esta semana, e que nós possamos, Senhor, através das nossas vidas, testemunhar de Ti, Senhor, para aquelas pessoas que não Te conhecem. Ó Pai, que as pessoas possam ver em cada um de nós o Teu brilho, Senhor, a Tua luz, e que nós possamos ser testemunhas vivas de Ti, Senhor, aqui na terra. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Nos livra de todo mal durante esta semana, Senhor. Protege cada um teus filhos que está na tua casa nessa noite e aqueles que não puderam estar, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 133. Como nós vimos na mensagem do boletim, que trata do dia do Senhor, o dia de santa convocação, que naquele contexto lá era no templo, obrigatoriamente no templo. Hoje nós temos a igreja, um prédio que nós construímos. Hoje não tem mais templo. O templo é você, o templo sou eu, o templo do Espírito Santo. Mas nós temos um lugar que a gente chama de templo, e a gente se reúne normalmente aos domingos, que é o dia do Senhor, desde a ressurreição de Jesus, que ficou mudado. E detalhe, não tem nenhuma regra de Jesus, nem de ninguém mandando mudar do sábado judeu para o domingo. Não tem, eles simplesmente mudaram, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Os dias que ele apareceu a eles, todas as vezes foi num domingo. Então aquele é o dia do Senhor. Pronto, ficou mudado. Então, irmãos, o Salmo 133 trata dessa união que nós cantamos aqui dos irmãos para adoração a Deus. Aí vamos ver alguns aspectos desse salmo, do ensinamento do salmista para aquele contexto, para aquele povo, naquela situação sociocultural, religiosa, geográfica. E isso serve para quê? Para nós. Como? Isso serve para nós. A importância da adoração comunitária. Diz assim o Salmo 133. Cântico de romagem de Davi. Romagem é procissão. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual o óleo desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, que Deus nos abençoe a entender algumas coisas culturais disso aqui e até bíblicas do Velho Testamento e como é que a gente deve observar isso, né? Eu já disse para vocês, todas as vezes que eu chego em alguma igreja ou em algum lugar que o pregador diz, vamos abrir não sei onde no Velho Testamento, diga, ai meu Jesus, lá vem. Quase sempre é besteira, quase sempre a pregação é falsa. Aquilo se aplicou lá naquele contexto, naquela situação, não é para a gente. Então ele teria que fazer, no mínimo, qual é a aplicação para a gente. O cara normalmente diz que é para a gente essas bênçãos. Não. É para eles, naquele contexto, naquela situação. Como é que se aplica isso para nós? Nossa realidade é outra. Nosso país é outro. Até nossa religião, digamos assim, é outra. Agora é a religião cristã, o cristianismo. Não é mais o judaísmo. Então, irmãos, qual é o nosso entendimento quando nós falamos casa do Senhor? Nós vemos ainda pela nossa cultura católica que as pessoas vêm para a igreja e aqui na igreja, aqui é sagrado. Aqui o lugar é sagrado, eu tenho que me comportar de uma forma sagrada. Isso é cultura católica romana, cultura judaica. Eu sou sagrado. Como Jesus disse à mulher samaritana, minha senhora, não é negócio de templo não é negócio de monte não. É adorador em espírito e em verdade, não interessa onde ele estiver. Então, nós temos ainda essa cultura católica romana de achar que isso aqui é um templo sagrado, o lugar é sagrado, eu aqui tenho que me comportar de uma forma X, lá fora não. Quando chega na calçada, a história mudou já. Qual é a relação que temos com a casa do Senhor? Entendido enquanto lugar que nós nos reunimos, local de culto corporativo.
Será que nós temos a motivação correta quando vimos para o que chamamos de casa do Senhor, casa de oração, reunião da igreja, todo domingo? Será que nós temos uma motivação? Nós sabemos realmente o que é isso? Ou a gente, como todo mundo diz, eu vou para o culto? Culto para ele é esse rito religioso que a gente faz dentro de um prédio que a gente chama de templo de igreja do Senhor. Está errado. Isso é ignorância, é falta de conhecimento da Bíblia, do ensinamento da Bíblia. No Salmo 27, versículo 4, nós vemos o salmista Davi expressar o seu prazer em estar na casa do Senhor. Naquele contexto, um templo físico que Deus mandou fazer. No caso de Davi, o tabernáculo. Não é? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Aí o homem estava falando no templo físico mesmo. Aquele era um momento especial para o salmista quando ele entrava no templo do Senhor, ou do tabernáculo, dependendo de qual era na situação. Nós vemos Asaf no Salmo 73 dizendo que, reclamando, digamos assim, da sua situação precária, enquanto os ímpios eram ricos, gordos, bonitos. Aí ele diz: mas quando eu entrei no templo do Senhor e contemplei o Senhor, lembrei de, meu Deus, ainda bem que eu sequer comentei essa besteira que eu estava pensando, sequer comentei com ninguém. Quando eu entrei no templo do Senhor, que contemplei a maravilha do Senhor. Então eles tinham no templo um local que Deus mesmo tinha determinado para o encontro com Deus, para a celebração, como nós vemos lá na lei em Levítico, da solene convocação. Era no templo. Então, irmãos, era um momento especial do povo com Deus. No Salmo 122, versículo 1, tinha um cântico quando eu era criança, a gente cantava muito: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Eu era criança, a gente cantava tanto esse cântico. Salmo 122, versículo 1. Nós vemos que Davi não estava sozinho nesse propósito. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. A adoração no templo era corporativa. O cidadão, cada um ia sozinho, mas eles tinham a visão de corpo, de povo de Deus. Então eles iam lá contar com todo o povo de Israel. Por isso o salmista dizia: vamos, vamos à casa do Senhor. Você vê que no Salmo 1 que eu disse aqui, ele diz: eu peço uma coisa ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa buscar o Senhor todos os dias no templo, no seu templo, para meditar na sua beleza. Aí ele está falando, pessoa, sozinho. Mas olha que no outro, vamos à casa do Senhor. Não apenas ele, mas todo Israel, todo o povo do qual ele era o pastor, designado por Deus. Então, irmãos, vamos à casa do Senhor, deixa claro que não era só ele, mas também aqueles sobre os quais Davi também, em outro salmo, diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Povo de Deus reunido na casa do Senhor. Salmo 16, versículo 3. Ou seja, para Davi, vamos à casa do Senhor, trata da adoração ao Senhor na comunhão dos irmãos, os santos de Deus, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Ah, irmãos, eu quando estou lendo esses salmos, estudando esses salmos, eu já disse para vocês várias vezes isso, eu fico com inveja. Obviamente que é uma inveja santa, não é inveja pecado, não. Digo, oh, meu Deus, como eu fico imaginando essa adoração no templo, os levitas comandando aquilo, o salmista conclamando todo mundo, vamos. Infelizmente, o povo transformou aquilo apenas num rito religioso, do mesmo jeito que é a igreja hoje. Não há novidade sob o sol, já dizia Salomão. Então, irmãos, será que quando vimos ao que chamamos de igreja,
ao que chamamos de templo, casa do Senhor. Será que realmente temos essa motivação que havia no coração do salmista Davi? Aqui em nossa igrejinha nós temos tanta gente de lugares tão diferentes, tão distantes, gente do Cristo, gente do Geisel, gente de Valentina, gente até do Conde, Bessamar, Intermares, é tão longe. Por que será que esses irmãos saem de tão longe para uma igreja? Pastor Antonino de vez em quando lembra aqui, você podia ter ficado na sua casa, no conforto do seu sofá, vendo sua televisão de 300 polegadas, sei lá quanto, mas você veio aqui. Pastor Antonino de vez em quando lembra isso. O que os traz aqui? Esse salmo que lemos, irmãos, fala da união dos irmãos na adoração a Deus. União em que sentido? União com que motivação? Esse Salmo 33, como eu disse no início, e aqui está escrito, Salmo de romagem, cântico de romagem. O que é romagem? Romaria, procissão. Sabe, irmãos, esse cântico de romagem, tem vários salmos aqui que eram cântico de romagem. Eles eram cantados enquanto o povo seguia em procissão, subindo o monte Sião, sobre o qual ficava Jerusalém, vinham de longe. Muitos deles vinham de muito longe. As terras deles, as suas tribos, ficavam muito distantes, e eles vinham caminhando e cantando. Era como procissão mesmo, cantando aqueles cânticos de encorajamento, aqueles cânticos de união que os mantinha unidos enquanto povo, a identidade de um povo, e que ia buscar um Deus no templo de Deus. Eles iam se auxiliando mutuamente. Ninguém era filho exclusivamente do seu pai e da sua mãe. Todos tinham responsabilidade sobre as crianças. Estão lembrados no caso de Jesus, quando saíram do templo, ele com 12 anos, e os pais foram embora? Um dia depois é que notaram a ausência de Jesus. O que é? José e Maria eram dois irresponsáveis, é? Não, é que o povo todo, naquele contexto dele, na cultura dele, todo o povo era responsável por todas as crianças ali. Então a criança não se perdia, não. Todo mundo cuidava, que nem os índios ainda fazem hoje nas suas tribos. Todo mundo é responsável, não é só o pai e a mãe biológicos, não. Todo mundo, todo adulto é responsável pelas crianças. Aí um dia depois, Maria e José perguntando para... Não, ninguém viu, não. Cadê o menino? José e Maria eram responsáveis? Não, é que naquela cultura todo mundo era responsável. Só que ninguém sabia onde estava o menino. Então, repare, eles caminhavam se ajudando mutuamente. Menino de 12 anos em diante já iam nessa embaixada, não é? Para muitos deles, a viagem era longa, perigosa, sempre houve assaltantes e salteadores em todo canto. Por isso o povo caminhava unido, auxiliando-se mutuamente até chegar ao templo, à casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor, como o salmista diz, na presença dos santos de Deus, como o salmista diz. Um desejo expresso no salmo que nós citamos aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor contemplando a sua santidade. Quanto aos santos que há na terra, o meu prazer está com eles na casa do Senhor. Quantos irmãos da nossa igrejinha vêm de tão longe, como eu já disse? A questão é, qual é a sua motivação? Será que, como o salmista Davi, os irmãos entendem como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é essa nossa união aqui? Por acaso ela só não se dá no domingo? Essa união, irmãos, ela tem que ser tanto reflexo
como reflexora de um pertencimento à família de Deus. Como nós lemos no boletim, nós não somos mais estrangeiros nem estranhos. Nós agora somos da família de Deus. Muito bem, como é que nós estamos cuidando dessa família, uns dos outros? Vocês sabem o quanto eu insisto nisso aqui. Especificamente eu cito o caso de Valda, da nossa igreja. Vocês já estão cansados de ouvir isso aqui. Irmãos, se as nossas ações, atitudes diárias, não refletirem a glória de Deus, não há glória de Deus nenhuma na nossa vida. Claro, claro. Será que os irmãos entendem que a união de que o salmista fala envolvia uma viagem longa e perigosa que esse povo fazia cantando esses cânticos, para que eles pudessem estar juntos na adoração ao Senhor no templo de Jerusalém? E a nossa caminhada no nosso dia a dia na cidade de João Pessoa? Esse povo tinha muita dificuldade nessa caminhada e se auxiliavam mutuamente. Que dificuldade nós temos superado ou tentado superar na vida de alguns irmãos para que estejamos juntos na igreja? Ou será que a gente simplesmente baixa o malho logo, o irmão não veio, mas nem procura saber porque o irmão não veio? Será que pelo menos temos perguntado aos irmãos, não é cobra, irmão, você não veio não, irmão, você está faltando, nem assim não. Irmão, o irmão está com alguma dificuldade, nós sentimos a sua falta, sua presença é bênção. Será, irmãos, que a gente se preocupa para saber se o irmão tem alguma dificuldade? Ou, quando a gente sabe que o irmão tem alguma dificuldade, faz se desviar dele, para que eu não tenha qualquer responsabilidade em ajudá-lo? Irmãos queridos, adorar a Deus pode ser algo puramente abstrato, pode ser uma abstração. Eu adoro a Deus, eu gosto de adorar a Deus na igreja, eu gosto de cantar louvores. Eu já ouvi tanto isso, irmãos. Um dia aqui na igreja, o cara botando essas vidraças, alguma coisa aí, não lembro. O cara com a catinga de cachaça maior do mundo, que me dava vontade de chupar um limãozinho toda vez que eu chegava perto dele, para tirar o gosto. E o cara, ele não sabia que eu era o pastor. Eu estava aqui olhando a obra, ele achava que eu era mestre de obra, ou sei lá, encarregado. Ah, o senhor é o pastor? Eu sou o pastor. Ah, pastor, eu gosto muito do louvor da Igreja Batista. Esse caba, cana pura, parecia engenho velho. Eu gosto muito do louvor da Igreja Batista. Eu vou lá, eu gosto muito. Ele pensa que é crente. Ele acha que lá para o louvor da Igreja Batista é adorar a Deus. Ele acha isso. Então adorar a Deus, irmão, na cabeça de quase todo mundo, na verdade, é algo puramente abstrato, sem nenhum valor. Se a adoração não for materializada na união dos irmãos, oh, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Se não houver essa materialização prática, não há amor coisa nenhuma. Nós estamos estudando aqui, vocês sabem disso, a gente vem estudando no discipulado, já vimos sobre perdão, já vimos sobre reconciliação, e agora nós estamos vindo, qual é o significado do amor? O que é amar realmente o irmão? É só dizer eu te amo, eu amo meu irmão, é só isso? A gente está vendo isso aqui. Como a coisa é impossível, é milagre. Eu amar meu irmão como Deus mandou é milagre, é Deus em mim. Se não houver Deus em mim, eu amo uma abstração também. Essa adoração a Deus, esse amor a Deus, tem que ser materializado nas obras com o próximo, as boas obras de Deus, serviço ao próximo. Então, quando o salmista fala que a união dos irmãos é algo precioso, como o óleo sobre a cabeça, o qual desce, o óleo desce para a barba de Arão. Então, como é bom e agradável
olha, ele dá uma metáfora. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso? Davi aqui, ele está trazendo a lembrança do povo, e o povo sabia muito bem, a função sacerdotal do sumo sacerdote Arão, o primeiro sumo sacerdote designado pelo próprio Deus. E isso era um elemento de unificação da união de Israel. Era esse sumo sacerdote o responsável por levar a intercessão do povo a Deus, por oferecer sacrifícios pelo povo a Deus. Deus determinou isso. Eles sabiam disso. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, ungido como mediador entre Deus e Israel, seu povo eleito. Graça de Deus para restabelecer o diálogo interrompido pelo pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vocês. Deus diz isso através de Isaías, e eles sabiam disso. Cabia ao sumo sacerdote, já disse, oferecer sacrifícios, interceder pelo povo, e a sua unção como tal, como intermediador entre Deus e o povo, foi lembrado pelo salmista aqui como um momento precioso de unidade nacional. Oh, como é bom viverem juntos, irmãos! É algo tão precioso como o óleo da unção que foi derramado sobre Arão, o sumo sacerdote que nos leva de volta a Deus. A unção era feita com óleo, todo mundo sabe disso, eu pelo menos imagino que todo mundo sabe. Óleo era algo precioso naquele contexto. Óleo, vinho, eram coisas preciosíssimas naquele tempo. Então, o óleo era derramado na cabeça do ungido, fosse um sacerdote, fosse um rei, quem fosse ungido naquele tempo, era derramado sobre a cabeça do sacerdote, e esse óleo escorria pela sua barba. Por que ele fala aqui na barba de Arão? Barba, no contexto de Israel, daquele povo, também era algo de distinção, era algo de respeitabilidade, era algo de sabedoria. Você vê nos provérbios várias vezes as cãs é essa parte aqui, que vão embranquecendo. Isso é sinal de sabedoria, é sinal de experiência naquele contexto de Israel, não é? E depois, Davi prossegue, escorria para a gola das suas vestes. Pois bem, saibam que nas golas dessas vestes que estendiam por aqui, estava escrito o nome dos 5 príncipes de Israel, as 5 tribos de Israel. O óleo da unção do sacerdote que desce pela sua barba, pela sua gola. O salmista que estava lembrando ao povo que essa unção era a graça preciosa de Deus sobre aquele sumo sacerdote como elemento unificador do povo de Israel e que levava esse povo de volta a Deus, fazia intercessão com Deus. O homem disse que a união dos irmãos é tão importante e tão preciosa quanto isso. O óleo da unção, portanto, simbolizava a unidade nacional de Israel na pessoa do sumo sacerdote, o único ungido credenciado a oferecer sacrifício, interceder pelo povo e a levá-los a adorar a Deus de forma corporativa, com alegria e participação de todos, como o salmista diz no outro salmo: esse povo de Deus é o meu prazer, esses santos de Deus, é neles que eu tenho todo o meu prazer. Para a adoração no templo em Jerusalém, ou no tabernáculo ainda. Desde a caminhada, irmãos, não poderia haver unidade sem sincera fraternidade. Como eu disse, todo mundo cuidava de todo mundo. Todo mundo cuidava de todo mundo. Nada de meu grupinho, minha panelinha, minha turminha. É disso que o salmista está falando aqui, ao lembrar o óleo precioso da barba, da unção de Arão, que escorre pela sua barba e desce para as suas golas.
E ele mostra isso de forma metafórica como algo tão precioso, do jeito que deve ser bom e agradável viverem unidos os irmãos. No versículo 3, além do óleo da unção de Arão, o salmista usa outra analogia aqui. 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que quer dizer isso? A gente não sabe. Na nossa cultura aqui a gente não sabe. Quem tem, digamos assim, obrigação de saber é o pastor. Esse tem a obrigação de estudar para poder ensinar os irmãos. Mas os irmãos normalmente não sabem. Lê isso aqui, mas não sabe o que quer dizer. E nem vão saber. E nem se interessam em saber também se isso aqui tem algum significado. Normalmente não se interessam. Pouquíssimos têm algum interesse. Então, irmãos, o povo de Israel sabia o que é que o homem estava dizendo. O povo sabia que não faltava vida no vale do Hermon. Pois assim mesmo, Davi, o povo sabia. Então, assim mesmo, o salmista está fazendo essa analogia para dizer que assim mesmo será Israel, o povo de Deus, se a nação se mantiver unida em torno da adoração a Deus. Adoração naturalmente materializada nessa união, nesse amor do povo, na ajuda mútua, nessa caminhada ao templo como eles estavam indo, para que o nome de Deus fosse glorificado entre as nações. Isso foi ordem de Deus para eles. É isso que o salmista ensina nesse salmo de romagem a caminho de Jerusalém. Convém saber, irmãos, é preciso saber disso aqui, que o Monte Sião, sobre o qual estava edificada a cidade de Jerusalém, nada tem a ver com esses montes de Sião que o homem fala aqui, irrigados com orvalho o tempo inteiro. Esses montes de Sião era outra cadeia de montanhas, Monte de Sião, coberto de neve o tempo todo. O Sião onde Jerusalém ficava era quente, árido. Então, coberto de neve o tempo todo. Então, todo mundo sabe que os montes são cobertos de neve o tempo todo fica aquele orvalho da neve lá em cima, e escorrendo o monte abaixo, aquela água, o que vai irrigar o vale no sopé do monte. Ali Deus ordena a vida para sempre. O que é isso? O tempo todo está verdinho ali, o tempo todo está. Quem é daqui do sertão conhece as regiões de baixio, como eles chamam, onde tem alguma águazinha, o tempo todo verde. Pode ter o verão que tiver, aquele lugar ali é o tempo todo verdinho. Então, irmãos, o Monte de Sião, de Jerusalém, não, era um monte seco e árido, totalmente diferente, inclusive distante dos montes de Sião de que o homem está falando aqui. Pois bem, como era de conhecimento de Israel, que o monte para onde eles estavam indo subir para Jerusalém era totalmente diferente desses montes de Sião, irrigados pelo orvalho descendo do Hermon. Eles sabiam disso. Então Davi está afirmando a eles, afirmando ao povo, que uma graça tão maravilhosa, da mesma magnitude daquela graça que Deus concedeu no vale, no sopé dos montes de Sião, irrigados pelo orvalho descendo, era a mesma graça. Ele está dizendo aqui, Jerusalém, o Sião de Jerusalém é seco, árido. Pois bem, a nossa união, a nossa unidade, o nosso amor é uma bênção de Deus para a gente, que nós vamos ter a vida para sempre, do mesmo jeito que tem lá o Vale do Hermon, irrigado o tempo todo. É isso que Davi está dizendo para os seus compatriotas da época, eles sabiam disso. Nós hoje não sabemos não, ninguém sabe. O que é que ele queria dizer com isso? A fertilidade lá do Vale do Hermon. Davi está afirmando ao povo que uma graça tão maravilhosa, da mesma magnitude, pode ser vista, pode ser sentida, pode ser experimentada por eles, de modo que todos percebam claramente como é bom e agradável viverem unidos
os irmãos. Lembra da igreja primitiva? Tudo lhes era comum. Todo mundo se preocupava com todo mundo. Todo mundo dividia com todo mundo. Eu tenho dito para vocês aqui, eu tenho um pão, meu irmão não tem nenhum. Pois bem, a partir de eu tomar esse conhecimento, nós dois temos meio pão, cada um. Irmãos, eu vou dizer para vocês, porque é uma experiência própria e eu não sou nenhum santo não. Uma irmã um dia me perguntou: pastor, o senhor sempre foi certinho assim? Eu digo: quem te disse que eu sou certinho? Eu luto para ser. Então, irmão, isso foi uma experiência. E eu conto para você, e não é para me gabar, é para, olha, como foi bom. Mas como foi bom. Eu recebi uma vez uma oferta de R$1.000. Naquela ocasião, vejam, mas foi tão bom, irmãos. Naquela ocasião eu sabia que tinha um irmão aqui na igreja que estava extremamente necessitado. Naquela ocasião, um pai de família e tudo. Irmãos, eu não tive, nem foi, sabe, foi uma coisa gostosa. Eu digo: você tem 500 e eu tenho 500. Mas foi muito bom, irmãos. Como ajudou o irmão? Como ajudou o irmão naquela situação? Eu não ganhei 1.000 de graça. Eu não sabia que o meu irmão estava extremamente necessitado naquele momento. Então isso foi automático. Eu ganhei R$1.000 de oferta agora, e 500 é seu. Você está precisando. Eu também estava. Mas vamos dividir. Então, irmãos, eu já disse para vocês, eu e Margarete, a gente tem algumas dificuldades, diga, Margarete tem alguma dificuldade de convivência com empregada, com alguma coisa, mas eu já disse para você que mais de uma vez, eu moro num apartamento relativamente grande, para mim e para Margarete. Existia uma irmã aqui na igreja que não tinha casa para morar. Eu cheguei a dizer: Margarete, por que a gente não traz essa irmã para morar? Nem pensar, até porque a irmã era extremamente complicada também, certo? Mas a minha vontade na era foi essa. Valda, que eu falo sempre tanto aqui, mora dentro de uma casinha do tamanho de um pombal. Eu disse para a Margarete: não sei como, Margarete, por que não traz Valda para morar com a gente? Primeiro, porque ela tem um filho. Então esse filho é quem deve cuidar dela, e não eu. Detalhe, o filho é pastor. Mas eu já fiz coisa tomando conta de Valda, que o próprio filho dela chegou e: pastor, não faça mais isso não. Eu digo: rapaz, você tem razão. Quem tem que fazer isso é você. Só que você não faz. Aí eu disse para ele: fique sabendo que se os vizinhos aqui denunciarem você por abandono de idoso, você está ferrado. Eu não abandonei. Eu digo: bom, mas é como se tivesse abandonado. Eu disse para o cara, que era pastor. Eu disse para ele: fique sabendo que se um vizinho denunciar que sua mãe vive aqui em estado de abandono, você está ferrado. Porque eu levava a Valda para médico, levei, foi tratamento de olho, de tudo. Aí depois eu fiquei pensando: rapaz, e se Valda morrer numa dessas levadas que eu dou para ela no médico, esse cara vai me processar. Pelo menos pode me processar. Aí eu disse para Valda: Valda, olha, a partir de hoje eu não faço mais nada com você aqui, a não ser trazer comida, alguma coisa, que o seu filho não autorize. Então, irmãos, são coisas que não tem como você dizer ou tentar provar que é crente, que não... Mas como é? Qual é a sua união com os irmãos? Não, eu vou domingo para a igreja. Eu vou domingo para a igreja. Isso é complicado, meus filhos. Davi está mostrando a esse povo aqui, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, a preciosidade do óleo, do que aconteceu com Arão, o sumo sacerdote de Israel, a unção dele, como foi feita essa unção, o óleo descendo pela barba, pela gola. Aquilo ele está mostrando um elemento de unidade do povo, de identidade do povo de Deus. Deus mesmo colocou um representante ali para interceder pelo povo, para fazer sacrifícios pelo povo, para deixar o povo o tempo todo unido. Aí agora ele está dando outro exemplo, o orvalho que desce do Hermon, que irriga um vale. E Jerusalém não era assim, não. Mas ele está dizendo: pois fiquem sabendo que a nossa união,
A união dos irmãos é algo tão precioso como o Vale do Hermon, onde Deus ordena a vida para sempre. É isso como está ensinando aqui. Então, irmãos, Davi, o pastor de Israel, como Deus o colocou como pastor de Israel, naquela época, já disse para vocês, isso aqui foi escrito naquela época, num espaço geográfico específico, num contexto socio-religioso, cultural, político específico. Mas como se trata da palavra de Deus, esse ensinamento continua atual e válido para todos os filhos de Deus, observados essa diferença sociocultural, política, religiosa e até familiar. Como eu já disse, naquele tempo todo mundo era responsável por todo mundo. Hoje eu não sou responsável pelo filho de ninguém. Sou em alguma medida, mas não como eles eram naquele tempo. Alguns pais aqui da igreja já chegaram: pastor, eu queria que o senhor aconselhasse meu filho, eu queria trazer meus filhos aqui para o senhor dizer para eles. Diga, e por que você não diz? É você o pai. Essa obrigação é sua, não é minha coisa nenhuma. Quer dizer, o cara não lidera a sua casa, não tem moral para os filhos, não tem nada, e queria que o pastor resolva isso. Então, irmãos, esse ensinamento continua atual, válido para todos os filhos de Deus, em todos os lugares, até que Jesus venha buscar a sua igreja. A igreja de Cristo, em vários aspectos, é continuidade de Israel. É por isso que alguém diz: a igreja é o Israel de Deus. Em alguma medida. Por isso que misturam tudo. Eu já li um livro, eu até comprei, Paulo estava comigo, ou eu estava com Paulo, estávamos em Natal, e eu comprei esse livro, um livro grossão assim. Continuidade e descontinuidade, parece que é assim o nome do livro. E ele está ensinando isso. O que é que continuou de Israel e continua na igreja, e o que é que descontinuou. Não tem nada a ver Israel com igreja. Muito interessante o livro, muito bom. Então a igreja é Israel de Deus? Em alguns aspectos. É o povo de Deus, é só isso que quer dizer. A igreja Israel de Deus quer dizer que é o povo de Deus. Como lemos aqui em Efésios, todos agora, sejam judeus, sejam gentios, os que são da igreja, os que Deus tirou da morte para a vida, é esse o contexto de Paulo ensinando aos Efésios, esses agora são da família de Deus. É esse o sentido que a igreja é Israel de Deus. A igreja não tem nada a ver com Israel, esse Israel lá do Benjamim Netanyahu, nada a ver. Então, olha, meus irmãos, a igreja de Cristo, como ensina o escritor aos hebreus, se Israel foi agraciado por Deus com a instituição de um sumo sacerdote como era Arão, o primeiro, para interceder pelo povo, para oferecer sacrifícios pelo povo, nós vimos num trimestre inteiro aqui a relação entre Hebreus e o Levítico. Então nós vemos claramente que se aos hebreus foi dado um sumo sacerdote humano e tinha que ser substituído de tempos em tempos e normalmente, à igreja foi dado um sumo sacerdote muito superior, como está escrito lá em Hebreus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que ofereceu um sacrifício superior, porque não há outro sacrifício depois do dele, que faz uma intercessão superior, porque ele está lá à direita de Deus, como está escrito em Romanos, eu acho que é 8:34. Ele morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede por nós. Em Hebreus temos essa relação entre a velha aliança, chamado o velho pacto, e o novo pacto, a nova aliança, embora seja a mesma, ela apenas teve um upgrade, digamos assim, já estava previsto tudo isso, deixando claro que a nova aliança é muito superior. Logo, à luz desse ensinamento do salmista, se somos salvos, se somos povo de Deus, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos viver essa unidade orgânica como família de Deus, como nós lemos aqui. Agora,
Nós não somos mais estrangeiros, nós somos concidadãos, eu sou cidadão com você, fazendo parte da mesma família. O homem lembra aqui, no trechozinho de Efésios que nós lemos, irmãos. Então, irmãos, nós vivemos assim, de modo a testemunhar, para que o mundo saiba como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Hoje eu não vou responder essa pergunta, não. Normalmente eu respondo aqui a pergunta que eu faço e eu mesmo respondo. Não vou responder, para a gente ficar pensando nisso. Porque a minha resposta é uma acusação. Então hoje eu vou só perguntar. Nós vivemos assim? Agora nós já sabemos o significado da unção do sumo sacerdote como elemento unificador do povo de Israel, elemento identitário daquele povo, em torno da adoração a Deus, uma adoração coordenada, ensinada pelo sumo sacerdote, depois pelos seus sucessores, os levitas. Agora nós já sabemos que Jerusalém é edificada sobre o Monte Sião, que nada tem a ver com esses montes de Sião aqui. Monte Sião de Jerusalém, um monte seco, árido, conforme o ensino do salmista profeta, pode receber bênção semelhante à vida abundante que há no vale do Hermon, nos montes Sião, onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, como resultado de uma vida de união. Nós já sabemos disso. Então, irmãos queridos, sabendo disso, não sabíamos, digamos assim, quando nesse salmo a gente não sabia dessas coisas. Agora que sabemos, será que podemos afirmar que aqui na nossa igrejinha o Senhor tem ordenado a sua bênção e a vida para sempre? Não vou responder hoje. Nos outros domingos eu respondi, e vocês sabem a minha resposta, porque sabem que eu sei. A nossa vida comunitária é um testemunho vivo para os que nos conhecem. Nós temos vários casos aqui de irmãos daqui da nossa igrejinha que vivem próximo, muito próximo do outro. Uma casa aqui, uma casa ali, uma porta aqui, outra porta ali. A união desses irmãos, a unidade desses irmãos testemunha aos vizinhos que a esse povo Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Os vizinhos podem dizer: esse povo tem uma vida de união e de unidade extrema. Vocês sabem a minha resposta. Eu posso responder, eu não vou responder não. Vocês sabem a minha resposta. Até porque vocês sabem a vida de vocês. Todos nós temos nos preocupado realmente em ajudar o próximo necessitado daqui da nossa igrejinha. Vocês sabem a minha resposta, não vou responder. Todos nós temos contribuído para manter a unidade na fé, participando dos estudos bíblicos da igreja, orando com algum irmão, ou por algum irmão, caso ele demonstre que precisa. Essa história de ore por mim, irmão, vai orar você. Isso é papo furado. Peraí, mas só que há momento em que a gente realmente precisa orar junto. Quando o cara vem com esse papo, irmão, ore por mim, pronto, eu já sei que você é uma pessoa que não ora. Ele está querendo terceirizar, pronto, ele quer um sumo sacerdote para cuidar dele. Ele não quer cuidar de nada da vida da fé dele, ele quer que alguém resolva o meu problema, com oração. Todo mundo vem com esse papo, pastor, ore por mim. Complicou o negócio. Pois é, irmãos, nós temos contribuído para manter essa unidade.
Há casos aqui em que eu já insisti com o meu irmão, nós precisamos orar. Eu quero saber disso não. Quero saber disso não. Pronto. O cidadão ou a cidadã decidiu se rebelar e acabou essa conversa. Pronto, então não tem mais o que fazer. E a nossa contribuição para isso? Nós participamos dos estudos bíblicos sem os quais, sem o estudo da palavra de Deus, não há a menor possibilidade de crescer em santidade de vida. Eu tenho dito isso para vocês quase todo domingo. Lembrando a oração de Jesus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, só há como Deus nos santificar através da sua palavra, que é Jesus. Eu sou a palavra. Aí o irmão não tem interesse nenhum em participar de estudo bíblico, de discipulado aqui na igreja. Qual a contribuição desse irmão para a unidade desse povo, sobre o qual Deus ordenará a sua bênção e a vida para sempre? Ele faz parte dessa família? As nossas reuniões aqui na igrejinha têm por objetivo ou motivação maior a glória de Deus? Ou eu venho aqui na esperança de receber alguma bênção com a palavra do pastor? Já houve situação aqui clara, até porque foi dito na frente de todo mundo, que na cabeça da pessoa uma pregação boa ou um ensino bom é só se for alguma coisa sobre a misericórdia de Deus sobre nós, a graça de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre nós, a compaixão de Deus sobre nós. Quer dizer, para a cabeça dessas pessoas, já houve mais de um caso de alguém falando comigo isso. Para a cabeça dessas pessoas, o ensino da palavra de Deus, a repreensão, a admoestação, isso não é graça de Deus. Graça de Deus é o Senhor dizer que Deus me ama. Já houve um jovem que saiu daqui da igreja disciplinado e eu brabo com ele, e voltou para a maconha de onde ele tinha vindo, e a mãe dele disse que o culpado fui eu, porque eu não tive amor pelo filho dela. É brincadeira? Simplesmente eu repreendi o rapaz na palavra e foi embora. Aí pronto, voltou para onde ele tinha vindo, voltou para o charco de onde ele veio. Aí até hoje ele está. Aí a mãe veio dizer, eu soube que a mãe dele disse que ele saiu daqui porque eu não tive amor pelo filho dela. Eu repreendi, eu ensinei. Isso não é amor. Amor é dizer, meu filho, olha, vem cá, vamos orar, eu vou orar por você. Preste atenção. Na cabeça das pessoas é isso que é amor. Por isso que hoje vive com um bando de filho vagabundo, desocupado, que não serve para nada dentro de casa. Mandei para alguns de vocês aqui uma mensagem enviada por um padre. Não tem nada a ver, é um padre. É um ministro da palavra, ou pelo menos era para ser, se não for, problema dele. Dizendo tudo o que eu vivo dizendo para vocês aqui. Os pais não ensinam os filhos não têm responsabilidade nenhuma, não servem para nada, não fazem nada. Eu digo, meu Deus, padre, eu mandei para alguns irmãos aqui da igreja que têm filho nessa idade, enquadrado no que o padre disse. Aí quando o pastor chama a atenção, pastor, o senhor não sabe pregar sobre misericórdia não, sobre amor, sobre bênção, o senhor só prega isso. Então isso, ensinando os irmãos a serem crentes, viver como crentes, não é considerado amor de Deus, não é considerado graça de Deus, não é considerado compaixão de Deus, não é considerado misericórdia de Deus. Por quê? Porque o que é ensinado em tudo quanto é igreja é que graça, misericórdia, bênção, é tudo que me agrada. É tudo que está de acordo com os meus valores pecaminosos, com a minha cultura totalmente desmantelada num país feito o nosso. Eu disse hoje de manhã aqui que eu recebi um vídeo de um irmão pastor nos Estados Unidos. Fui presbítero junto com ele. E ele dizendo aos irmãos nesse vídeo, irmãos, olha, não haverá hoje reunião na igreja porque, em obediência à autoridade pública de saúde, não está mais havendo reunião em canto nenhum, para evitar a propagação do coronavírus. Então, irmão, mas o culto vai haver do mesmo jeito. O culto vai ser celebrado do mesmo jeito. Todos os elementos do culto presencial vocês vão ver na televisão de casa. É como se você estivesse sentado na poltrona da sua casa, na frente da televisão, como se você estivesse sentado
na cadeira da igreja. Aí o homem disse uma coisa que eu dei uma risada, embora é uma risada muito triste. Agora, pelo amor de Deus, irmãos, não é possível que vocês na sua própria casa vão chegar atrasados para o culto. Então isso é uma realidade lá. Brasileiro é brasileiro em todo canto, como é a realidade aqui. Quer dizer, quando o pastor disse, eu digo, meu Deus do céu, ó, lá nos Estados Unidos o pessoal chega tudo atrasado no culto na igreja. Isso não é possível que na casa de vocês vão chegar atrasados para o culto. Então, irmãos, tudo isso tem a ver. Esse povo fazia uma caminhada do tamanho do mundo para chegar no tempo certo, na hora certa, de oferecer o seu sacrifício, entregar para o sacerdote o que ele levasse e tal, no tempo certo. Aí, irmãos, como eu disse para vocês, qual é a nossa motivação em vir para a igreja? Receber uma bênção? Ou aprender mais do Senhor? Ser uma bênção aos irmãos no culto comunitário? Conversar com os irmãos? Lembremos dessas coisas. Eu não respondi as perguntas que vocês sabem. Lembremos dessas coisas e nos esforcemos sobremodo para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Pois é nessas condições que, mesmo em situação adversa, como era o caso de Jerusalém, considerando o Monte Hermon, como é o caso do nosso país, considerando países de primeiro mundo, povo de vergonha, povo educado. Será que a gente, tomando conhecimento dessas coisas, a gente passa a se esforçar sobremodo, sabendo que mesmo em condições adversas, sejam quais forem, é na nossa união que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando vivemos unidos em amor, para que a glória de Deus seja manifesta através de nossas vidas e as pessoas vejam, esse povo é um povo realmente de Deus. Todo mundo sabe quem é Deus, seja qual for a divindade que ele cultua, seja Iemanjá, seja quem for, mas ele sabe que essa divindade cuida do povo deles. Eles sabem disso. Na cabeça deles, essa divindade, Maria, seja ela quem for, pronto. A minha amiga velha lá da universidade me mandou um vídeo, eu acho que eu mandei para Daniel. Um helicóptero sobrevoando lá Roma, o Vaticano, um padre lá com a Nossa Senhora, com a imagem de Nossa Senhora na janela do helicóptero, sobrevoando a cidade toda para abençoar a cidade por causa do coronavírus. Eu digo, meu Deus do céu. Então, na cabeça daquele povo, essa divindade dele vai abençoar aquilo ali. E mais, se o coronavírus for estancado, digamos assim, de uma forma rápida, eles vão entender que foi o passeio que eles fizeram lá de helicóptero por cima da Coisa Santa. Eles vão. Então, todo mundo de qualquer religião tem uma divindade que resolve seus problemas. Na cabeça dele, resolve. Se foi resolvido, então foi a divindade. Ele vai entender isso assim. Então, irmãos, e como é que essa divindade, no nosso caso Deus, como é que ele ordena a sua bênção e a vida para sempre? Vivendo os irmãos em união. Então nós temos que nos esforçar, irmãos. Esforçai-vos, Jesus diz, esforçai-vos. Não é para conseguir a salvação, não, é para desenvolver a salvação. Esse desenvolvimento chama-se santidade, santificação. E não há possibilidade nenhuma de crescer em santificação sem o estudo da palavra. Em união. Pergunta aqui, pergunta ali, o pastor está ensinando. O pastor está ensinando, está respondendo, está mostrando na Bíblia, está mostrando o versículo, interpretando o versículo. O irmão sabe interpretar esse versículo? Não sabe. Pois eu vou lhe dizer o que quer dizer isso. Eu vou lhe dizer a profundidade disso que você não enxerga. E Deus me deu a graça, pelo estudo, pela dedicação, de enxergar exatamente para poder lhe ensinar agora. É assim que está na Bíblia. É assim que está na Bíblia.
Que Deus nos conceda graça, meus filhos. Graça de entender a sua vontade expressa nas Escrituras, e para entender eu tenho que estudar. E mais graça ainda para que coloquemos em prática essa vontade de Deus através da sua palavra, vivendo em união, para que Deus ordene a sua bênção e a vida para sempre de forma natural. Situação em que, como nós vimos no Salmo, é assim que deve viver. Oh, como é bom e agradável viver os irmãos. Como é bom e agradável viver os irmãos unidos. Quando isso acontece, é um povo só. O sumo sacerdote comprova isso, a unção de Deus de um sumo sacerdote para levar os apelos desse povo e os sacrifícios desse povo. Isso é uma unidade nacional naquele contexto. É como um orvalho que desce e irriga uma área lá, que tudo que plantar dá ali, todo tempo verde ali. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E Deus faz isso para louvor da sua glória. Amém.